Ok, vou lembrar vocês a série que nós estamos trabalhando. Se você olhar na sua ordem de culto, você vai perceber que a nossa série, na capa, tem um título. O título é O que é ser reformado? Nós já temos pregado há alguns domingos, esse é o 6º domingo dessa série, em que eu e o pastor Jailson estamos falando um pouco sobre a identidade da nossa igreja. Então deixa eu explicar isso, porque nós temos pessoas que não acompanharam as mensagens anteriores. O cristianismo cresce de diferentes maneiras ao redor do Brasil e do mundo. Mas recentemente nós temos testemunhado um crescimento ainda mais significativo do que em tempos anteriores, de interesse pela fé reformada. Muita gente hoje usa essa palavra, mas às vezes usa sem saber o que ela significa. Fala assim, eu sou reformado, eu sou reformado. Então, um dos propósitos dessa série é poder explicar um pouco do que significa ser reformado. E quando eu falo um pouco, é porque não dá para expor tudo, isso não daria para fazer numa pequena série. Teríamos que pregar aqui por anos. Mas o que eu gostaria de fazer, e é isso que eu e o pastor Jailson estamos nos propondo a fazer, é destacar os distintivos da igreja reformada, da fé reformada. Por isso que nós vamos tentar limpar de alguns preconceitos que existem e ao mesmo tempo dar a conhecer a vocês e aqueles que nos ouvem na internet um pouco do legado da tradição reformada para o cristianismo evangélico, ok? Então a mensagem de hoje chama-se Eterno Amor, esse é o título dela, e o texto é Romanos 9, de 1 a 8. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 9 e eu vou fazer essa leitura dos versos 1 a 18. Romanos 9, de 1 a 18. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Eu não sei se você está na igreja evangélica há tempo suficiente para entender o que eu vou dizer, mas vários vão pegar no primeiro momento. Quando as pessoas ouvem falar de presbiteriano, ou da igreja presbiteriana, ou da doutrina presbiteriana, a primeira palavra que vem na cabeça de muitas pessoas é predestinação. É quase um palavrão para alguns evangélicos. É algo que causa
horrores para com alguns. Por quê? Porque eles acham que a nossa teologia se resume a essa doutrina, que é uma doutrina que ofende muita gente. E hoje eu não vou deixar de mostrar como é que ela ofende, mas eu espero mostrar que ela não só ofende, ela acalenta o coração de quem a compreende em humildade. Quando eu falo que as pessoas acham que a doutrina se resume a isso, é porque a doutrina da predestinação diz respeito a Deus escolher anteriormente à vida das pessoas, na eternidade, antes de fazer o mundo, antes de criar o mundo, quem é que seria escolhido por Ele para a salvação. E o fato de Deus escolher uns e não escolher outros, para muitas pessoas, é sinônimo de um Deus que é déspota, que faz o que Ele quer e Ele não liga para ninguém e vocês é que se lasquem, alguma coisa assim. Esse é o espírito que as pessoas têm quando elas ouvem essa doutrina. A maioria das pessoas que têm dificuldade com essa doutrina, portanto, veem em Deus aparentemente um tirano, alguém que controla todas as coisas, mas de forma malévola. E, infelizmente, essa imagem perde de vista que a ênfase do principal texto que trata dessa doutrina, que é o texto que a gente acabou de ler, fala da misericórdia de Deus. Destaca, acima de tudo, a misericórdia de Deus. E a teologia reformada tem uma história de ser apaixonada pela misericórdia de Deus. A outra coisa que dizem com frequência é que essa teologia de que Deus escolhe antecipadamente quem vai ser salvo e quem não vai ser, ela desestimula evangelização e missões. O que na verdade é errado histórica e teologicamente. Historicamente, porque quem tem essa teologia, a teologia reformada, que a gente está explicando brevemente nesses domingos, tem um histórico de envolvimento missionário. Sempre se envolveram com missões e muito envolvidos em missões. Há vários missionários famosos do passado e até do presente que têm essa teologia. Mas não só historicamente, teologicamente, biblicamente, essa é uma doutrina que não desestimula a evangelização e missões. Olha que interessante, o capítulo mais difícil de predestinação, que é Romanos 9, é acompanhado de um capítulo que fala de evangelização, Romanos 10. Romanos 10 vem logo em seguida. Isso mostra que na cabeça de Paulo, o apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta, essas duas coisas não estão em contradição. Predestinação e evangelização são coisas que andam juntas. Inclusive o apóstolo Paulo entendeu isso no seu ministério. Houve um tempo em que ele estava servindo numa cidade chamada Corinto. E ele percebeu que as pessoas não estavam ouvindo a mensagem dele. Ele pregava sobre Jesus, mas não havia interesse. Pregava, ele era desprezado, perseguido. Então ele resolveu ir embora. Um dia ele resolveu ir embora. Ele falou, não tem jeito. Essa cidade aqui está perdida, não tem salvação. Essa cidade aqui não tem jeito. E aí Deus aparece a Paulo numa visão e diz para ele, fica aqui, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E lá nasce a igreja de Corinto. Paulo fica lá 18 meses e assim Deus planta uma igreja numa cidade que parecia completamente despreparada para receber a mensagem do cristianismo. Isso mostra que quando Deus tem o destino traçado dos homens, isso não é desestímulo para que nós sirvamos a Ele. É o contrário, é estímulo, porque o bom é saber que não depende de mim, mas depende dele efetuar a sua gloriosa graça salvadora. Portanto, Paulo não viu como um desestímulo e nós também não devemos ver. Mas eu gostaria de explicar que eu creio que a maioria das pessoas tem dificuldade com a doutrina da predestinação ou com a eleição, que é uma parte dessa doutrina, porque só destacam soberania. O que é verdade, essa doutrina reflete a soberania de Deus. Mas não é a única coisa que reflete sobre Deus. Eu acho que é aí que existe muita falha. Também é uma teologia que reflete a graça de Deus. E a graça de Deus é o presente, o dom, o favor que você não merece. Aquilo que Deus dá a você sem que você tenha qualquer crédito. E isso é destacado na história da teologia reformada. Olha que curioso. Os famosos 5 pontos do calvinismo que eu já mencionei na liturgia, eles são chamados de doutrinas da graça. Embora eles falem de
um Deus que salva soberanamente, eles são conhecidos como doutrinas da graça, porque destacam esse elemento da graça de Deus. Inclusive, eu quero que você abra a sua Bíblia num verso, por favor, 2 Timóteo 1,9, e veja o que diz esse texto. 2 Timóteo 1,9 vai destacar esses dois aspectos que eu estou falando da salvação. 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Determinação é um sinônimo de soberania. Só que olha que interessante, o fato de Deus salvar-nos por causa da sua soberania, não anula a sua graça. Então diz que ele nos salvou por sua determinação e graça, soberania e graça. Então essas duas coisas andam juntas. Um Deus soberano pode causar um desconforto em muita gente, mas um Deus gracioso nunca causa. Só que as duas coisas andam juntas. Se Deus só fosse gracioso e não fosse soberano, ele seria fraco. Se ele fosse soberano e não fosse gracioso, ele seria tirano. Pois nosso Deus não é nenhuma das duas coisas. Ele é soberano e gracioso. Não é fraco nem tirano. Mas ele junta essas virtudes, conforme a Bíblia nos explica. Então veja só, deixa eu falar mais um pouquinho sobre soberania e graça. O texto que a gente leu, na sequência, ele fala que Deus age que nem o oleiro age em relação ao barro. O oleiro faz o que ele quer do barro. Ele pode fazer do barro um vaso belo para colocar coisas preciosas, ou ele pode fazer do barro algo para juntar excremento, ou lixo, ou qualquer outra coisa indigna. Do mesmo barro ele pode colocar algo numa posição de honra ou de desonra. E essa analogia de Deus lidar com o barro como o oleiro e faz o que quer, é um destaque da sua soberania. Só que a mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, volta lá para Romanos, no capítulo 11, versículos 5 e 6, diz assim: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, já não é mais pelas obras, se fosse a graça já não seria graça. O que o texto está dizendo é que quando Deus escolhe alguém, ele não escolhe baseado no que a pessoa faz, mas graciosamente. Então é uma eleição da graça, é uma escolha da graça. E uma das maneiras de nós retratarmos essa doutrina na teologia reformada é chamar a eleição de eleição incondicional. A palavra incondicional significa que não depende de qualquer coisa que você realize, de qualquer pré-requisito seu. Nesse sentido, ela é incondicional. Então, por que Deus nos elege? A Bíblia diz por que Deus nos elege. Embora ela não diga por que a gente e não outro. Não tem uma explicação clara do porquê você e não outro. Mas eu sei do porquê você, do porquê a mim. Não é por causa de nada em nós. A Bíblia fala que Deus se afeiçoa de nós. Ele nos amou. Nós lemos dois textos na liturgia no começo do culto que fala que o impulso que leva Deus a escolher alguém é o amor dele por alguém e não aquilo que ele vê nessa pessoa amada. E o amor de Deus nesse sentido é bem diferente do nosso, sabe? A gente ama as pessoas e a gente se afeiçoa a elas porque a gente vê coisas nelas que nos agradam. A gente passa a amar alguém porque a gente vê coisas que atraem nesse alguém. Pode ser um amor romântico, em que a gente enxerga alguma coisa atraente no outro. E pode ser o amor de amizade, em que a gente enxerga afinidades, em que a gente enxerga coisas que nos interessam na outra pessoa. E por isso a gente se torna amigo dessa pessoa. Nossos amores normalmente são assim. Eles começam baseado em alguma coisa que tem no outro. Deus fala que o amor dele não é assim. Ele não começa a amar porque ele viu em você que você era uma pessoa do bem, que você era uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. Não. Deus fala, é o contrário. Eu não vi nada em você para me levar a te amar. Eu te amei porque eu quis. Eu te amei porque eu quis. Então, a soberania desse amor é que é destacada na Bíblia.
Ele resolve gostar de alguém. Sabe, isso pode ser ilustrado às vezes por algumas decisões que a gente toma. Olha que interessante, às vezes a gente escolhe certas coisas porque nós nos afeiçoamos, nós criamos uma identificação. Quando pais, por exemplo, vão adotar uma criança, muitas vezes não dá para explicar o porquê que eles escolhem aquela criança e não a outra. Às vezes não há nada de especial naquela criança, tipo assim, ela é mais bonitinha ou coisa do tipo. Mas simplesmente eles passaram a amar aquela criança. Não é verdade que eles já sabem o QI dela, ou quão inteligente ela vai ser, ou qual o destino da vida dessa criança. Eles simplesmente colocaram o coração naquela criança. Eles elegeram aquela criança. Esse é um exemplo simples de como é que Deus ama a cada um daqueles a quem Ele quer salvar. Ele coloca o coração neles. Isso é graça, não só soberania. Agora, tendo feito essa introdução longa, eu quero dizer o seguinte. Essa doutrina, para quem estuda a Bíblia, essa doutrina da eleição, o problema nela não é dizer que ela é ou não é bíblica. Todo mundo que estuda a Bíblia sabe que tem eleição na Bíblia. Sabe que a Bíblia trata de predestinação. Então a questão não é se ela é bíblica. Tem gente que fala assim, não, essa doutrina não é bíblica. Não, você nunca leu a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai enxergar várias vezes em que isso é tratado. E o nosso texto está escancarado. Mas existe um problema para muita gente. A questão não é se ela é bíblica ou não, mas é que é difícil para muita gente não concluir que Deus é injusto. Vou repetir. O problema para a maioria das pessoas é que é difícil não concluir que Deus é injusto. Isto é, elas têm dificuldade de olhar para essa doutrina e dizer assim, esse Deus aí, ó, muito bom, muito justo, muito honesto. As pessoas têm dificuldade. Então, é dessa dificuldade que eu vou tratar, porque o nosso texto foi escrito como uma espécie de justificativa paulina para esse tipo de objeção. Paulo já previa o que você ia pensar. Não é porque ele é profeta, é porque todo mundo sempre teve esse problema. Nos dias de Paulo já tinham esse problema. Então, Paulo está tratando de uma coisa que é difícil para todo mundo. E ele antecipa o seu e o meu problema, tratando de como é que Deus não é injusto, mesmo fazendo soberanamente o que Ele quer. Então eu vou pedir para você olhar de novo para o texto que a gente leu, Romanos 9, e eu vou falar de parte a parte algumas das coisas e a lógica do raciocínio de Paulo, para a gente tirar algumas lições. Do versículo 1 até o versículo 5, do 1 até o 5, Paulo apresenta um problema, vamos dizer assim. O problema da nação judaica. Deixa eu explicar. Ele começa o texto dizendo assim, eu não vou mentir para vocês. Eu estou muito triste. Não vou mentir para vocês, eu estou triste. Eu estou triste porque grande parte do meu povo rejeitou a Jesus Cristo e se perdeu. É isso que ele diz. Grande parte do meu povo rejeitou a Jesus Cristo e se perdeu. E olha que uma pena, porque a história deles é tão bonita, eles receberam tantas bênçãos. No versículo 4 e 5, fala das bênçãos que eles receberam. Deles é a adoção de filhos, a glória divina, quer dizer, Deus os chamou como filhos, Deus mostrou a sua glória a eles, Deus fez alianças com eles, Deus deu a lei a eles, Deus também deu um templo para eles adorarem, promessas de descendência, de terra e tantas outras coisas, e vai continuando. Deles vem Jesus Cristo, quer dizer, eles têm um histórico maravilhoso, e no entanto, eles estão perdidos espiritualmente falando, perdidos. Isso mostra que Paulo é humano como eu e você e se entristece, mesmo sendo bom de teologia, se entristece com o destino das pessoas, ao saber que elas estão perdidas. Então o que ele vai fazer? Ele vai levantar um problema que era conhecido na época para responder esse problema. E o problema é o seguinte, se Israel é o povo da aliança, por que tão poucos são salvos? Se Israel é o povo da aliança, por que a maioria ou todos não são salvos? Por que tão poucos aceitaram a Jesus Cristo, creram em Jesus Cristo, seguiram o seu caminho? Tão poucos dos judeus. Inclusive, quem conhece a história de Jesus Cristo, sabe que quando Jesus veio e fez o seu ministério entre os judeus, a grande maioria foi cética em relação a ele. Inclusive, o Evangelho de João fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Em outras palavras, os judeus, eles não quiseram Jesus. Então, o dilema que Paulo apresenta nesse começo do texto é: será que as promessas e os propósitos de Deus resultaram em nada? De que vale Deus ter prometido tanta coisa para Israel? Será que não valeu de nada? E é aí que ele vai responder então, e de certa maneira, Romanos 9 até 11, os 3 capítulos, nós vamos expor só uma parte de Romanos 9, mas esses 3 capítulos de Romanos são para expor e mostrar como é que a promessa de Deus não falhou. Olha como é que ele começa o versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. O que ele quer dizer aqui é uma resposta àquele dilema que eu levantei. Não pense que Deus falhou nas suas promessas. O fato de Deus ter prometido que seria o Deus de Israel, e agora Israel na sua maioria está perdido, vagando por caminhos estranhos, não é falha da parte de Deus. E ele vai explicar por quê. A razão é: nem todo de Israel é Israel. Aí você fala, hã? Vou explicar. Nem todo que tem sangue judeu é realmente parte do povo de Deus. E ele vai provar isso. Ele vai dizer assim, por exemplo, Abraão teve 2 filhos, dentre outros, mas 2 que recebem destaque: Ismael e Isaque. Ismael era tão filho de Abraão, vamos dizer assim, quanto Isaque. Não era filho de Sara, mas era filho de Abraão. E a promessa foi feita a Abraão, não a Sara. Então Ismael poderia dizer, eu sou filho de Abraão também. Mas só que Deus diz que ele vai abençoar os descendentes de Abraão por intermédio de Isaque. Por quê? Porque Isaque era o filho da promessa. Você quer dizer, você pergunta assim, como assim filho da promessa? Deus tinha prometido um filho de forma extraordinária. Eles eram um casal velho, não podiam mais ter filhos. Sara não tinha mais condições de ter filhos, nem Abraão. E no entanto Deus falou, eu vou dar filhos. Então Ismael foi uma tentativa humana de ter descendência. Enquanto Isaque não, Isaque foi um milagre de Deus. Numa mulher que não tinha mais condições de dar à luz, Deus fez que ela desse à luz. Então ele é o filho da promessa, e é através de Isaque que Deus vai trazer as suas bênçãos. Olha o versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. O que esse texto está explicando, dos versos 7 a 9, é que Deus queria fazer com que a descendência de Abraão fosse abençoada por intermédio desse milagre. Esse filho que veio a uma mulher que não tinha mais condições de ter filhos, no caso, Sara. Portanto, Deus nunca prometeu salvar cada judeu sem exceção. Isso não é descumprimento da sua promessa. Ele nunca fez essa promessa de salvar cada judeu sem exceção. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele sempre escolheu uma linhagem para salvar. Então, quando eu digo por linhagem, eu quero dizer assim, Abraão teve 2 filhos que recebem destaque, Ismael e Isaque. Deus salva Isaque. Isaque vai ter 2 filhos, a continuação do texto vai falar, Esaú e Jacó. Deus continua abençoando o seu povo por intermédio de Jacó. Então Deus sempre escolhe uma linhagem para salvar, uma descendência para salvar. Isso mostra que a promessa de Deus não falhou, porque nem todo de Israel é de fato Israel. Seria mais ou menos o seguinte, relacionado ao batismo que foi realizado nesta manhã. Entenda o seguinte, qualquer pessoa batizada, não importa se na infância ou enquanto adulto, nós não temos como ter certeza de que ele ou ela será de Cristo de verdade. Existem várias pessoas que, batizados na infância, se desviam do caminho. Existem várias pessoas batizadas quando adultos se desviam do caminho. Mas o que a gente está dizendo é que nem todo da igreja é de fato da igreja. Entendeu? Nem todo que é membro da igreja externamente, necessariamente segue o caminho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está provando aqui. Ele está mostrando que quando Deus fala que vai abençoar a sua igreja, não significa cada um sentado nesses bancos hoje de manhã. Não é que ele não possa fazê-lo. É porque sempre no montante que a gente vê, existem aqueles que desprezam a Cristo.
Portanto, nem todo da igreja é de fato da igreja. Seria isso que Paulo estaria falando aqui. Então, a promessa de Deus não falhou. Algumas pessoas tentam fugir desse texto difícil de Romanos 9, dizendo que Romanos 9 não está falando de eleição de indivíduos, mas está falando de eleição de um povo. No caso, Deus escolheu Israel e não outros povos para poder realizar o seu propósito histórico. O problema dessa explicação é que ela não vale, por exemplo, para responder ao dilema que Paulo está levantando. O dilema que Paulo está levantando é assim: Israel foi a escolhida, mas muitos não creram. Então, a resposta não pode ser, mas Israel foi escolhido. Não é eleição de uma nação que o texto está tratando. O texto está tratando de eleição de indivíduos. E ainda assim, Paulo vai mostrar que ele não está diferindo de judeus, judeus são escolhidos e gentios não. Prova disso é que lá no versículo 24, dá uma olhada, fala, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele está falando de escolhas individuais, não importa se dentre os judeus ou se dentre os gentios. Gentios aqui são os outros povos que não os judeus. Então, esse texto não está falando de uma eleição nacional, mas sim de escolha de indivíduos. Agora, por que Deus escolhe? E o texto fala, ele dá umas dicas interessantes. Por que Deus escolhe indivíduos? Por que ele diz assim, vou salvar esse? E claro que a gente não sabe isso, porque isso é feito no secreto destino e propósito de Deus. Mas ele faz isso e o texto fala. Por que ele distingue? Eu vou dizer 3 coisas que não são a base e depois brevemente explicar qual é a base da escolha de Deus. Então, primeiro, é óbvio que a base da escolha de Deus não é pedigree. Verso 7 fala, nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Não é pedigree. Em outras palavras, Deus salva filho de Abraão de sangue, mas Deus salva filho de Abraão que não é de sangue, mas é de fé. Você e eu provavelmente não temos sangue judeus, mas se nós cremos em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão pela fé. Então, Deus não escolhe pessoas baseado em pedigree. Deus também não escolhe pessoas baseado em caráter ou mérito. Versículos 11 e 12 fala assim, olha só, eu vou ler a partir do 10 para você entender o raciocínio. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, Esaú e Jacó eram gêmeos, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Então, esse texto está dizendo que não é por qualquer coisa que uma pessoa faça, ou irá fazer que Deus escolhe. Então você já ouviu frase romântica do tipo assim, Deus viu aquilo que você seria e Ele resolveu amar você. Uma bobagem. Porque Ele amou você antes de você ser o que você seria. Agora, Ele pode amar você porque Ele tem desejos de fazer que você se torne alguém melhor do que você era. De transformar você. Então, por causa daquilo que Ele realiza, Ele resolve operar salvação. Mas a causa, a base do amor dele não é ver alguma coisa boa que você faria. Então não é baseado em caráter ou em mérito. Na verdade, tem uma coisa muito curiosa nesse texto. Eu não sei se você lembra desse detalhe. Quando Abraão teve Ismael, Ismael nasceu primeiro, depois veio Isaque. Quem é que foi o filho da promessa? O que veio depois, não o que nasceu primeiro. Depois Isaque teve gêmeos, mas os gêmeos, um veio antes que o outro. Isso era importante na cultura judaica, porque na cultura judaica o que vem primeiro é o que tem a herança maior do pai. É aquele que é o responsável primeiro pelas posses do pai e por dar continuidade à geração, à família. Então ser o primeiro nascido era muito importante para um judeu. E quem é que nasceu primeiro? Esaú. Mas quem é que Deus escolheu? Jacó. Então não tem nada a ver com mérito. E nem com caráter, porque Jacó era um trapaceiro. Mas Deus quis salvar Jacó. Vai entender por que Deus gosta de porcaria. Mas Ele gosta. Ele resolve amar gente assim, indigna. Ele resolve colocar o seu amor em gente indigna. Então não é por pedigree, não é por caráter ou mérito. E terceiro, não é por desejo ou busca.
E aqui é que nós temos uma diferença significativa com outros evangélicos que falam assim: Pastor Heber, eu acredito em tudo que o senhor falou até agora, porque é verdade que Deus não escolhe baseado no que a gente faz, porque nós não somos dignos, mas Deus simplesmente viu que você iria crer, por isso que Ele escolheu você. A gente chama isso de fé prevista. Aqueles que têm uma teologia diferente da nossa, costumeiramente falam que Deus escolheu as pessoas baseadas no fato delas crerem ou não em Deus. É como se Deus tivesse uma bola de cristal e visse lá na frente. Quando o evangelho for anunciado a essa pessoa, será que ela vai responder bem ou mal? Se ela for responder bem, vou escolher essa pessoa para a salvação. Então é como se Deus estivesse prevendo uma ação que não foi produzida por Deus, mas surgiu no próprio homem. Essa que é a questão chave e difícil, porque isso ainda preserva algum tipo de diferencial na pessoa. Mas o versículo 16 do nosso texto fala assim, ó, verso 16: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Em outras palavras, não depende do desejo da pessoa, ou da busca dela por Deus. Deus salva quem o busca. Não é verdade, a Bíblia fala no capítulo 10, que Deus foi encontrado por quem não o buscava. Olha que interessante, essa é uma teologia muito diferente do que as pessoas ouvem no Brasil. No Brasil a gente está acostumado a ouvir assim, que Deus ajuda quem cedo madruga, ou faça a tua parte e eu te ajudarei. Alguma coisa assim, né? São frases populares que a gente ouve para dizer assim: você busca a Deus, que Deus cuida de você. Mas essa história bíblica diz o contrário. Deus vai atrás de quem nunca buscou Ele. Vai entender. Esse não foi um fator diferencial. Deus não escolheu aqueles que buscam a Ele ou que desejam por Ele. É o contrário. Ele os busca antes de ser desejado. Ele os busca antes de ser desejado. Então, de acordo com o nosso texto, a única razão que distingue pessoas é a soberana misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, diz o versículo 15, e depois ele confirma que depende da misericórdia de Deus no 16. É difícil de engolir. Por quê? Porque você e eu temos dificuldade de nos aquietar com a ideia de que Deus não deixou que alguma coisa em você fizesse a diferença. Deus falou: eu escolho esse, não aquele. Eu amei um e eu não amei outro. Você fala assim: não pode, não é possível. E os nossos direitos? A gente está tão acostumado a lutar pelos direitos, né? Está tão acostumado a ouvir isso. Deus é injusto. Paulo fala: de maneira nenhuma. E como é que ele diz de maneira nenhuma? Então deixa eu explicar. Primeiro, eu já mencionei que Deus não é injusto porque salvação não é devida a ninguém. Deus não tem o dever de dar vida eterna para ninguém, porque vida eterna é algo conquistado. E ninguém nunca jamais conquistou o direito de vida eterna, a não ser o seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus não deve nada a ninguém. Mas existem duas histórias mencionadas aqui, que são citadas no texto, que eu acho que ajudam a gente a entender por que Deus não é injusto. A primeira história, na verdade o primeiro texto está citado no versículo 15, que diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Essa citação vem da história em que Moisés pede para ver Deus. Não sei se vocês lembram dessa história. Moisés era o líder do povo na saída do Egito, rumo à terra prometida, e Moisés tem uma intimidade com Deus que é especial. As pessoas até têm inveja de Moisés, tem alguns que têm inveja de Moisés, porque Moisés ouve a palavra de Deus e traz para o povo. Depois ele ouve o choro do povo e leva para Deus. Ele é o intermediário, o mediador. Moisés então tem uma intimidade ímpar, mas Moisés parece que não se satisfaz. Ele já tinha muito para dizer: Senhor, eu queria ver o Senhor. Sério, vamos lá, para um encontro comigo. Deixa eu ver o Senhor. E aí Deus responde que a sua glória é o mais importante. E ele fala: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olha que interessante, quando Moisés pede para ver a Deus, ele não fala assim: você tudo bem, porque até Moisés não tinha esse direito. Tanto é que Deus se mostra a Moisés como? De costas. Deus venda os olhos de Moisés e dá só uma pontinha. No finalzinho, quando ele está terminando de passar assim, ele abre os olhos de Moisés. Aí Moisés vê um pouquinho, falou: você não tem direito, Moisés. Deus então fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O que isso significa?
que a glória de Deus está em demonstrar misericórdia a quem não tem direito. Por que Deus dá ainda um vislumbrezinho a Moisés? Ele não tem direito, mas Deus tem prazer em dar coisas para quem não merece. Essa é a glória de Deus. A beleza e a glória de Deus é que Ele presenteia quem não merece. Inclusive a palavra presente, ela foi deturpada na nossa cultura. Sabe quando a criança chega assim no dia das crianças, essa semana, e fala assim: pai, mãe, cada um é um presente, como se fosse direito. Por acaso é salário ou é presente? Se é presente, não é comprado, é ganhado. Não se cobra presente. Quando a gente faz isso na nossa cultura, a gente perdeu de vista a ideia de graça, de dádiva. Presente não pode ser cobrado, presente tem que ser ganhado, e é espontâneo, não é dívida. Então não é verdade que você tem que dar presente no dia do aniversário dela, você tem que dar presente naquele dia especial. Você não tem que fazer nada. Presente não é conquistado, presente é recebido gratuitamente. Por isso que chama presente, ou em grego, graça, charis, é uma dádiva. Então Deus tem deleite em dar presente para quem não tem direito. Deus não dá presente para quem foi bom menino. Ele não faz igual Papai Noel. Papai Noel tem o evangelho de obras. A Bíblia não. A Bíblia não tem evangelho de obras. O Papai Noel dá presente para quem foi bom menino, boa menina. Mas não é assim com Deus. Deus presenteia quem não foi bom menino. Ele é gracioso. A sua glória está em demonstrar misericórdia a quem Ele quer, que não tenha direito. E a segunda história que é mencionada aqui está no versículo 17. Fala assim: pois a Escritura diz a Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem Ele quer. Então deixa eu lembrar a história de Faraó. Quando o Faraó estava lá no Egito e o povo estava para sair do Egito, conduzido por Moisés, Deus várias vezes, diz a Bíblia, Ele endureceu o coração de Faraó. Isto é, Moisés chegava lá e dizia assim: deixa o povo de Deus sair. Deus estava mandando para o povo sair. E ao invés de Faraó dizer assim: tudo bem, diz que o coração de Faraó se endureceu. Mas não se endureceu só porque ele era mau. É claro que ele era mau, mas o texto não esconde o fato de Deus estar por detrás disso. Deus endurece o coração de Faraó. E você fala assim: não acredito. Deus, Deus, como é que o senhor pode depois cobrar alguma coisa de Faraó se o senhor endureceu o coração dele? Mas essa é a falta de entendimento do propósito do endurecer. O texto que Paulo cita fala que Deus fez isso com o Faraó porque a sua glória era mostrar o seu poder e misericórdia através da dureza de coração de Faraó. Por exemplo, como é que Deus mostrou as 10 pragas? Porque Faraó não deixou o povo sair. Se o Faraó tivesse deixado o povo sair na primeira pedida, não tinha 10 pragas, mas ele não deixou. Deus mostra a primeira praga. Depois Deus pede de novo, não deixou, segunda praga. E assim faz na terceira, na quarta, na quinta, até a 10ª. E depois que deixa sair, aí Deus endurece de novo, porque aí o Egito vai atrás. Lembra? No deserto, tentar pegar os judeus. Como é que absurdo que eu fiz deixar os judeus saírem? Pensa para lá, vamos atrás desse povo, esse povinho, eu vou pegar esse povo. Sai atrás do povo. Deus então faz de novo demonstração do seu poder e da sua misericórdia. Por quê? Israel não levanta a espada e vence o Egito. Impossível. Eles são escravos. Ninguém vence o exército egípcio naquela época. O que Deus faz? Deus faz milagres. Ele cega os olhos dos egípcios. Ele abre o mar vermelho. O povo cruza. Depois Deus tira a venda dos egípcios. Eles olham os judeus cruzando e falam assim: vamos cruzar também. Aí eles cruzam e Deus afoga todo o povo. O que essa história mostra? Que quando Deus endurece o coração de uns, é para mostrar a misericórdia dele para com o seu povo. Quando Deus endurece pessoas, é para mostrar a sua glória. Portanto, Deus mostra a sua glória, quer as pessoas o recebam, quer elas não recebam, porque Ele sempre faz o seu propósito. E o seu propósito sempre é mostrar o seu poder e a sua misericórdia. Ele fez isso através de Faraó, e Ele faz isso através de você. Pense em algumas histórias aqui presentes. Alguns de vocês não foram criados para crerem em Jesus Cristo. Os pais, os avós, a família não queria mostrar o caminho para vocês. Não queria. No entanto, Deus foi lá e laçou você. Olha que interessante. Pode ser que na sua família ou no seu círculo de amigos alguns tenham sido endurecidos.
para mostrar como Deus foi misericordioso com você, em ter trazido você, mesmo você sendo igualzinho a eles antes. Mas Deus foi misericordioso com você. Então por que Deus endurece? Até isso é para mostrar a sua misericórdia, a glória da sua graça. Eu quero terminar levando a gente a pensar em algumas coisas. Primeiro, a síntese daquilo que eu falei é que ser reformado é proclamar tanto soberania quanto graça na salvação desde a eternidade. E isso deve gerar algumas respostas em nós. Eu quero dar exemplos. A primeira coisa é que deve gerar humildade. Eu digo que deve gerar humildade porque não dá para você ouvir essas coisas e falar assim: obrigado Deus por me escalar no time. Você não era bom, não era para você estar escalado no time. Então eu costumo dizer que quem é reformado e é orgulhoso é uma contradição em pessoa. Um calvinista orgulhoso é uma contradição de termos. Ele prega que ele não merece nada. Se ele é orgulhoso, ele é uma contradição de termos. A nossa resposta a isso tudo é assim, é de baixar a cabeça em humildade. É por isso que a gente é chamado de servo e ele é chamado de Senhor. A nossa primeira reação é de humildade. Tem que ser. Quem não se curva diante dele não está disposto a seguir o caminho dele. A segunda reação que a gente tem que ter é de gratidão. É engraçado isso, porque a gente está tão acostumado a falar dessa doutrina como sendo difícil, que a gente esquece que ela deveria gerar gratidão. Mas Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,13, fala: por isso, amados irmãos, damos sempre graças, porque o Pai vos escolheu. Quer dizer, ele leva essas pessoas a agradecerem porque foram escolhidas. Gratidão tem que ser a reação natural de quem era igual aos outros, era do mesmo barro, e no entanto foi escolhido para ser um belo vaso de riquezas. E a terceira e última reação é de espanto. Espanto porque o mais chocante desse texto, escuta o que eu vou falar, o mais chocante desse texto não é que Deus não salve alguns, é que Deus salva alguns. O espantoso não é que Deus deixe alguns sem a sua graça, é que Ele mostre a sua graça a alguns. É isso que é espantoso. Portanto, não é a condenação de pessoas, mas é a salvação de pessoas que espanta. É o fato de Deus ter tido misericórdia para com alguns. Então, eu termino dizendo o seguinte: esse texto, como vários outros, mostra que Deus é muito preocupado com a sua glória. Um tempo atrás eu estava conversando com a minha filha mais velha e ela falou assim: pai, mas isso não é ser soberbo? Engraçado que a gente está tão acostumado a ouvir isso, que a gente se esquece que Deus pode. Ele pode, sabe por quê? Nele não é falso, nele é verdadeiro. Ter a sua glória exaltada é a mais pura expressão da verdade. Sabe por que você não pode se exaltar? Sabe por que você falar bem de si mesmo não combina? Porque não é verdade. Não é verdade. É a expressão de mentira. Então quem se acha na verdade se perdeu. Entendeu o trocadilho? Quem se acha na verdade se perdeu, porque ele não entendeu como ele é sem mérito, e ele precisa de Deus na vida dele. Mas olha só, quando eu falo que Deus é preocupado com a sua glória, não é para você engolir seco e sair daqui com raiva. É o contrário. A glória de Deus é o nosso deleite. Quanto mais Deus se preocupa com a sua glória, mais abençoado eu sou. Porque a glória dele é demonstrar misericórdia para com gente indigna como você. Então a glória de Deus é o meu deleite, e por isso que eu preciso louvá-lo. Nós vamos orar, pedir que Deus nos dê não só entendimento dessas coisas, porque eu disse que entendimento não é a maior barreira, mas que Ele nos dê deleite naquilo que normalmente é alvo das nossas dificuldades. Feche seus olhos. Senhor, acabamos de expor de maneira muito breve, com algumas limitações, a essa doutrina tão majestosa da eleição eterna que o Senhor realiza. Queremos que isso seja alvo não só de discussões, de conversas, mas que seja alvo do nosso deleite, Senhor. Não queremos simplesmente levantar perguntas de quem tem dificuldade, mas queremos experimentar alegria em saber que fomos alvos da Tua graça. Ajuda-nos nisso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.